O presidente ucraniano Vladimir Zelensky já teve o suficiente e fez um juramento de sangue. A guerra na Ucrânia deve retornar de onde veio, como Zelensky promete a total destruição da Rússia. Isso é a última coisa que o presidente russo Vladimir Putin queria. Ele pensou que tinha todas as cartas na mão. Negociações de cessar-fogo em andamento entre Ucrânia e Rússia. Zelensky acaba de anunciar que a Ucrânia está prestes a aumentar a pressão. Mais drones, mais ataques contra equipamentos russos e, talvez o mais importante de tudo, a Ucrânia está lançando uma nova contra-invasão em Bulgaron. Os anúncios dramáticos de Zelensky foram feitos durante um discurso noturno que ele fez ao povo ucraniano em 7 de abril. Hoje, o comandante-em-chefe Oleksandr Shuisky relatou separadamente. À frente, nossa presença na Oblast de Kursk e nossa presença na Oblast de Bulgaron. Seguimos realizando operações ativas em regiões fronteiriças, em solo inimigo. Isso é absolutamente correto. A guerra deve voltar de onde veio. Isso não é uma declaração do presidente da Ucrânia, é uma promessa de que a Ucrânia não vai ceder. E é uma promessa que surge enquanto Putin tenta adiar os cessar-fogos propostos relacionados à energia, infraestrutura e ao Mar Negro. O líder russo afirma que os cessar-fogos não podem ser promulgados até que os Estados Unidos da América, mediadores dos acordos, resolvam a questão. A causa raiz da crise na Ucrânia, essa causa raiz é óbvia para qualquer pessoa fora da Rússia. Putin invadiu e agora deve retirar suas tropas. Porém, o líder russo tem outra perspectiva. Segundo ele, a razão central da crise e invasão da Ucrânia é que o país não deveria existir. E sempre foi parte da Rússia, Putin acredita. O que significa que a única maneira dele concordar com um cessar-fogo é se a Ucrânia deixar de existir como uma nação soberana. Em resposta, Zelensky declarou que a Ucrânia não só continuará lutando até o fim, mas está pronta para causar mais danos à Rússia do que Putin poderia ter imaginado. A estratégia da Ucrânia, segundo Zelensky, se baseia em 3 pilares principais. Aumento da produção de drones, uma contra-invasão em Belgorod e a dizimação de toneladas de equipamento militar russo. O foco principal foram os relatórios sobre a produção de drones na Ucrânia. Estamos aumentando ao máximo, declarou Zelensky. Isso inclui todos os tipos de drones, desde os Mavics até os de longo alcance. Também ampliamos nossa capacidade nacional de produção de sistemas robóticos terrestres. Também estamos trabalhando separadamente em drones de fibra óptica. Neste início de ano, mais de 20 novos modelos de drones com sistemas de controle de fibra óptica foram certificados. Há muito a desvendar em sua declaração sobre a frente de produção de drones. Não é segredo que a Ucrânia vê o aumento da produção doméstica de veículos não tripulados como vital para vencer a guerra contra Putin. Porque os drones são talvez a arma mais importante que a Ucrânia é capaz de fabricar domesticamente, de acordo com o Kyiv Post. 96,3% dos drones utilizados pela Ucrânia são fabricados no país, não sendo fornecidos por parceiros ocidentais. E esses drones causam muito dano. Até novembro de 2024, os drones ucranianos causaram cerca de 80% das baixas russas nas linhas de frente da guerra. Segundo a Al Jazeera, a Rússia sofreu 45.720 baixas de tropas em novembro. Se os drones são responsáveis por 80% dessas baixas, isso significa 36.576. Os russos caíram devido ao uso de veículos não tripulados pela inteligência ucraniana em um mês. Se a eficácia dos drones ucranianos não mudou, é provável que a Rússia esteja perdendo dezenas de milhares de soldados mensalmente, lutando contra um inimigo não humano. Em suma, os drones provocam enormes baixas na Rússia, enquanto as forças de Putin lutam para causar uma taxa de baixas similar na Ucrânia, pois estão combatendo contra drones. Não é surpresa que aumentar a produção seja crucial na estratégia da Ucrânia para 2025, e é exatamente o que está fazendo. Em fevereiro de 2025, a Ucrânia aumentou a produção doméstica de drones, sendo capaz de construir 2,5 milhões dos terríveis veículos não tripulados anualmente.
A maioria desses drones são First Person View, que a Ucrânia utiliza em ataques kamikaze contra tropas russas, veículos blindados e instalações militares. Essa produção de 2,5 milhões é um aumento massivo comparado aos 20 mil drones que a Ucrânia construía anualmente no início de 2024. Demonstrando o quão a sério Zelensky está levando a estratégia de drones da Ucrânia, ele está levando muito a sério. Na verdade, esses 2,5 milhões de novos drones por ano não são suficientes. De acordo com David Axe, analista militar da Forbes, em março, a Ucrânia estabeleceu a meta de alcançar a capacidade de construir 4 pontos impressionantes: 5 milhões de drones anualmente até o final de 2025. Isso representaria uma inundação absoluta de uma arma que a Rússia já luta para lidar. Segundo um blogueiro militar russo, a supremacia aérea inimiga é o principal motivo para a falta de sucesso. Os drones de reconhecimento deles estão no ar. 24 horas por dia, 7 dias por semana, qualquer movimento da Rússia é recebido com uma onda massiva de drones First Person View. Dito de outra forma, a Ucrânia já criou uma situação em que as forças de Putin não podem fazer um único movimento em seu território sem que a Ucrânia saiba disso. Se a Ucrânia atingir a 4,5 milhões, cada movimento rastreado será seguido por drones que atingem as forças russas antes de lançarem ataques. E os poucos que sobrevivem e não se dispersam na selva ucraniana para serem caçados por. Ainda mais drones também enfrentarão essas potências voadoras sempre que iniciarem um assalto a uma fortificação ucraniana. As tropas russas não podem sair das trincheiras agora, pois ficariam expostas aos drones ucranianos. E quanto mais a Ucrânia aumenta a produção, menos efetivas serão as forças russas em um momento em que já estão lutando para ganhar terreno. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, os ganhos territoriais russos na Ucrânia reduziram significativamente desde novembro. Em 2024, a Rússia reivindicou cerca de 389,5 km² da Ucrânia naquele mês, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra. Em março, esse número caiu para apenas 78 milhas quadradas. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, se as forças de Putin continuarem nesse ritmo lento, levará mais de 80 anos para conquistar a Ucrânia. Com a Ucrânia acumulando mais drones para se defender, Putin enfrenta a dura realidade de que seus ganhos podem eventualmente diminuir para zero. Ou, pior para a Rússia, a Ucrânia usará seu exército de drones para retomar o território ocupado. Mas Zelensky não está satisfeito com seu enorme exército de drones de curto alcance. Ele também mencionou um momentum positivo em ataques profundos durante seu discurso, porém Zelensky se recusou a compartilhar números relacionados a esses ataques. A Ucrânia atinge profundamente o coração da Rússia, e há uma razão para esse momentum existir. A Ucrânia está produzindo milhões de drones de curto alcance e construindo mais drones de longo alcance do que nunca. Segundo a The Economist, em 6 de abril, a Ucrânia planeja aumentar a produção de drones de longo alcance, construindo 30 mil deles para atacar o coração da Rússia. Adicione a isso a fabricação de até 1.000 mísseis de longo alcance Neptune da Ucrânia, que podem viajar até 621 milhas. E uma estratégia se desdobra que vê a Ucrânia atingindo mais alvos russos do que nunca antes. Em abril, o Kyiv Independent informou que a Ucrânia destruiu mais de 77 mil alvos com seus drones apenas em março de 2025, atingindo muitos. Isso representou um aumento de 10% na destruição por drones em relação a fevereiro, demonstrando a efetividade do uso de drones pela Ucrânia. Claro, a maioria desses alvos não está dentro da Rússia. Porém, em março, a Ucrânia atacou alvos de longo alcance, como a base aérea de Engels, de onde Putin lança suas bombas planadoras. Também atacou as instalações de refino de petróleo da Rússia nos últimos meses, incapacitando 10% do refino russo, retirando 53 milhões de toneladas de petróleo russo do mercado. No processo, pense no que mais drones de longo alcance significam para a Ucrânia. Os ataques ao território russo aumentarão, destruindo ainda mais a capacidade de refino da Rússia. O efeito cascata é que todo esse petróleo destruído não pode ser enviado para as linhas de frente ou vendido para os clientes de petróleo da Rússia.
Na linha de frente, a escassez de derivados de petróleo, como gasolina e diesel, impede que a Rússia abasteça seus tanques e veículos blindados. Eles se tornam alvos fáceis para os drones ucranianos de curto alcance, e sua inoperabilidade permite que a Ucrânia elimine mais tropas russas. A pressão é aliviada, e mais alívio vem da Rússia, perdendo milhões, possivelmente bilhões de dólares em vendas de petróleo, conforme os ataques de longo alcance da Ucrânia aumentam. Combine o aumento da produção de drones de longo alcance com 4,5 milhões de drones de curto alcance. E você dá um enorme golpe duplo nas forças de Putin. Eles estão sendo bombardeados na frente enquanto lidam com ataques cada vez mais danosos na Rússia que destroem suas linhas de suprimento. E fica ainda pior para a Rússia na frente dos drones. O plano de Zelensky inclui investir em drones de fibra óptica para enfrentar a Rússia. Lembre-se que Zelensky anunciou a certificação de 20 modelos desses drones de fibra óptica. O Kyiv Post diz que 11 empresas ucranianas já estão trabalhando em sua produção, com esses números provavelmente aumentando à medida que avançamos para 2025. Por que os drones de fibra óptica são importantes? A resposta simples é que os drones só têm uma verdadeira fraqueza, pelo menos no que diz respeito aos drones First Person View. Eles dependem de rádio e sinais eletrônicos para transmitir imagens aos operadores. Esses sinais são vulneráveis a interferências, com a Neue Zürcher Zeitung observando que cerca de 75% dos pequenos drones, tanto ucranianos quanto russos, são derrubados devido à sua vulnerabilidade a técnicas de guerra eletrônica. É aí que entram as fibras ópticas. Drones controlados via fibra óptica não dependem mais dos sinais de rádio necessários para o atual exército de drones da Ucrânia. Esses novos tipos de drones são ferramentas interessantes e inovadoras. Equipado com um carretel de cabo de fibra óptica que pode se estender até 12 milhas e 4 décimos, mantendo o drone e piloto sempre conectados. Isso também restringe o uso do drone para compromissos de curto prazo. Esses dois compromissos são os sacrifícios feitos para garantir que os novos drones de fibra óptica sejam totalmente eficientes, resistentes às técnicas de guerra eletrônica que a Rússia usa para derrubar tantos dos atuais drones da Ucrânia. Ainda há muito a ser feito com esses drones de fibra óptica. Além do alcance limitado pelo problema do cabo, eles normalmente têm ogivas menores por precisarem carregar quilos de cabo. No entanto, eles podem se mostrar uma revelação conforme a Ucrânia intensifica a luta contra a Rússia. Imagine as forças russas tentando derrubar um enxame de drones comuns apenas para descobrir que não tem defesa contra drones de fibra óptica. A Ucrânia está planejando tornar a maior ameaça que representa para as forças de Putin ainda mais aterrorizante. Mas os drones não são a única carta na manga de Zelensky. Há também as ações da Ucrânia em Belgorod. Belgorod é uma oblast russa que fica na fronteira que a Ucrânia compartilha com seu inimigo. Em muitos aspectos, é semelhante a Kursk, que a Ucrânia contra-invadiu em agosto. Em 2024, as forças de Zelensky capturaram cerca de 93 assentamentos e 463 quilômetros quadrados de território durante a invasão. A situação em Kursk forçou Putin a reunir uma enorme força de 50 mil soldados para tentar retomar o oblast. Avançando para abril 2025. Putin teve principalmente sucesso, pois a Rússia afirma ter recuperado a maioria de seu território perdido em Kursk, expulsando as forças ucranianas ocupantes. No processo, Kursk tinha um grande valor para a Ucrânia, representando uma vitória simbólica sobre a Rússia e dando à Ucrânia uma vantagem para usar em futuras negociações com a Rússia. Com Putin recuperando lentamente Kursk, o próximo plano da Ucrânia é focar em Belgorod. Como? Lançando uma nova contra-invasão. Durante seu discurso, Zelensky disse: "E ainda a região de Belgorod está ativa nestes dias." Para aqueles que não entenderam, Zelensky basicamente confirmou que há uma nova presença ucraniana em Belgorod que está causando estragos no território neste exato momento. Zelensky também confirmou que a Ucrânia está realizando operações ativamente tanto nas regiões de Belgorod quanto de Kursk, sugerindo que contra-ataques e contra-invasões estão em jogo. Essas operações têm vários propósitos.
Se a Ucrânia capturar território em Belgorod, ainda que menos do que em Kursk, recupera a vantagem. Enquanto as negociações de cessar-fogo estão em andamento, a maioria na Ucrânia não acredita que um cessar-fogo acontecerá. Então, mais importante para a Ucrânia, capturar território em Belgorod forçará Putin a dedicar mais de seus soldados ao Oblast, assim como os ganhos de território em Kursk fizeram no final de 2024. Mais soldados enviados para Belgorod significa que Putin tem menos para dedicar a Sumy. Esse Oblast ucraniano é o próximo alvo da Rússia depois que retoma Kursk, com Putin contando com os restos de suas forças em Kursk para atacar a região. Se essas forças forem desviadas para Belgorod, junto com os soldados de Donetsk, que Putin passou mais de um ano tentando conquistar, a Rússia pode reduzir a pressão sobre a Ucrânia. É forçada a defender seu próprio território em vez de lançar ataques, o que abre oportunidades para a Ucrânia contra-atacar e retomar o território ocupado. E é aí que seu enorme exército de drones entra em ação. Com o crescimento do exército ucraniano e o enfraquecimento das forças russas, a Ucrânia reconquistará território, causando grandes problemas para Putin na Rússia. Atualmente, não se sabe a extensão da penetração das forças ucranianas em Belgorod. A British Broadcasting Corporation diz que Zelensky sugeriu uma presença ucraniana na Oblast já em 18 de março, com a confirmação chegando apenas com este recente discurso. Blogueiros militares russos relatam combates ocorrendo em Demidovka, uma cidade russa a cerca de 3,2 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Isso indica que a Ucrânia está mais profundamente em Belgorod do que Putin desejaria, com alguns blogueiros sugerindo que a Ucrânia capturou e agora consolida posições ao redor de Demidovka. Pense no que tudo isso significa para Putin. Há poucos meses, ele provavelmente se sentiu confiante com a Rússia retomando Kursk, acreditando que suas tropas faziam avanços significativos na Ucrânia. Agora a situação se inverteu. Ele está perdendo território em Belgorod, o que pode fazê-lo retornar à posição de agosto. Em 2024, suas operações na Ucrânia estão paralisadas. Além disso, a Ucrânia está acumulando um exército de drones tão grande que a Rússia agora precisa lidar com um futuro onde suas forças de linha de frente nunca estarão seguras. E sua valiosa infraestrutura dentro da Rússia está na mira da Ucrânia. O que nos leva a outro elemento da estratégia da Ucrânia: destruir o máximo possível de equipamentos e infraestrutura logística russa. Dependendo da fonte, a Rússia perdeu entre 20 mil unidades de equipamento militar desde que Putin começou sua invasão, ou mais próximo de 70 mil. O insider diz que a Oryx, que só rastreia exemplos confirmados de destruição de hardware, coloca a cifra perto de 20 mil, comparado a 7.600 perdas confirmadas. O Ministério das Finanças da Ucrânia apresenta números maiores em apoio à Ucrânia. Diz que a Ucrânia destruiu mais de 10.500 tanques russos, mais de 22 mil veículos de combate, quase 26 mil unidades de artilharia e cerca de 1.350 sistemas de foguetes de lançamento múltiplo. Mais de 1.100 sistemas antiaéreos da Rússia caíram para a Ucrânia, juntamente com centenas de seus aviões e helicópteros e cerca de 1/3 da frota do Mar Negro. Putin espera usar a Crimeia para pressionar o sul da Ucrânia. O fato é que a Rússia sofreu perdas massivas desde fevereiro de 2022 e não poderá sustentá-las por muito mais tempo. Putin tem recorrido a antigos estoques soviéticos para manter a pressão sobre a Ucrânia nos últimos 3 anos. Agora esses estoques estão esgotados. O informante relatou em 41% a 52% das reservas pré-guerra da Rússia ainda estão em seus depósitos de armazenamento. Embora pareça muito, vale lembrar que a Rússia já removeu as melhores armas dessas instalações. Os tanques em condições de uso ou facilmente reparáveis foram enviados para a Ucrânia, onde foram destruídos, restando apenas as sucatas. As peças de hardware militar que estão muito danificadas para serem reparadas ou que exigirão muito trabalho para torná-las operacionais. No último caso, esse trabalho custa dinheiro e requer peças que a Rússia só pode obter ao sucatear ainda mais seus estoques. Em outras palavras, Putin está em um relógio de estoque e Zelensky sabe disso. Ele priorizou a destruição de equipamentos russos, pois sabe que Putin já enfrenta dificuldades para repor o que perdeu na Ucrânia.
Cada tanque dizimado ou não é substituído ou é trocado pelo pior tanque russo, que é ainda mais fácil de eliminar. O mesmo vale para veículos e unidades de artilharia. Segundo o Insider, a Rússia não possui mais morteiros nesse aspecto. Restam apenas 531 dos seus 1.010 canhões antiaéreos e menos da metade da artilharia de cano rebocada, com a qual começou a suposta operação militar especial de Putin. E novamente, o que resta são as sobras, os equipamentos que estão em estado de desgaste técnico. A Ucrânia precisa manter a pressão. É assim que completará a reversão do ímpeto com que a Rússia terminou 2024. A promessa de Zelensky de trazer a guerra de volta para Putin está sendo apoiada pela inovação massiva na produção de drones da Ucrânia. Nova contra-invasão de Belgorod busca exaurir ainda mais os estoques russos. Já à beira da exaustão, como a Rússia poderia possivelmente se recuperar de tudo isso? E você acha que Zelensky sinalizou um ponto de virada na guerra da Ucrânia com seus últimos anúncios? Deixe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no Military Show para acompanhar as últimas notícias. Na defesa da Ucrânia contra a Rússia, esforçamo-nos para ser uma fonte precisa e atual de notícias e informações sobre conflitos militares globais. Agradecemos muito seu apoio.